Nosso estudo de hoje está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Emmanuel comenta na lição 90, de coração puro, do livro Vinha de Luz. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferências às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios de amor que não passam de réstias fugidias, a luzir através das muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria, na execução da vontade do Pai em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. A dificuldade que a gente tem aqui na Terra de entender esses conceitos que são tão francos e tão diretos, né, e já estão aí há mais de 2000 anos, ela vai levando a gente a procurar substituir, às vezes, palavras para que a compreensão possa se fazer mais fácil. Por exemplo, você vai pegar um texto muito lindo que está escrito na primeira carta aos Coríntios de Paulo, quando ele fala, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem o amor, né, eu nada seria. Então o que acontece? Eu estou resumindo aqui, reduzindo até o texto. Mas quando você vai pegar a palavra amor, as pessoas interpretaram o amor como se fosse o amor conjugal, o amor entre homem e mulher. E eu, pessoalmente, assisti muitos casamentos em meios religiosos diversos utilizando esse texto como se fosse o amor entre homem e mulher. Então, quando eu começo a conhecer a doutrina espírita, vejo que, de maneira muito providencial, Allan Kardec pegou a mesma palavra que foi traduzida para amor e traduziu para caridade, porque a caridade ela tem uma maneira diferente de ser interpretada. A pessoa, quando falar em caridade, vai falar de caridade entre homem e mulher, mas vai falar de caridade entre dois seres também, né? Mas o que o Emmanuel faz aqui com a gente, mais uma vez, é falar para a gente assim, ó, aqui na Terra, a grande maioria de nós, a gente está muito distante do que realmente seja o conceito de amor. Por quê? Porque a gente está aqui influenciado pela matéria, e a maioria das aproximações, como ele disse para a gente aqui, né, tem interesses egoísticos, porque ou estão no terreno dos prazeres fáceis, ou estão dirigidos para o lucro imediatista. Quando ele fala para o terreno dos prazeres fáceis, já que ele está falando, né, de amor entre dois seres, a gente vai ver que na maioria das vezes, a gente observa mais a beleza física, aquilo que interessa tanto, né, num determinado momento da sociedade, né, para os homens como para as mulheres, como padrão de beleza física ou padrão até social, socialmente aceitável. E a gente raramente consegue olhar para a pessoa enquanto espírito imortal e aprender a amar essa pessoa como ela merece, né? Como ela deve ser amada mesmo. E quando ele fala também para o lucro imediatista, é porque também a grande maioria das relações que se estabelecem entre a gente aqui na Terra são relações, né, que estão mexendo com o bolso também. Até mesmo foi obrigado a ter uma legislação específica trazendo as obrigações e também responsabilidades, né, do dever de família. Porque se não fosse isso,
A gente vê aí, como a gente realmente vê, mesmo tendo a lei, né? Pais abandonando filhos, filhos abandonando pais, e muitos de nós a gente ainda não conseguindo nem cumprir as responsabilidades com a nossa própria família de sangue. Você vê como é que Emmanuel não está fora da razão quando ele fala sobre isso. E ele fala aqui pra gente, ó, o amor a que se refere o Evangelho é, antes de tudo, a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai em qualquer região onde permaneçamos. Essa frase é maravilhosa, essa frase vem resumir pra gente o que está sendo o estudo de um espírito que está demonstrando já uma busca durante muito tempo e está conseguindo sintetizar para a gente, trazer tanta informação maravilhosa como essa aqui. Né? Ó, antes de tudo, a divina disposição de servir com alegria. Servir com alegria, não é servir reclamando, não, porque a gente ainda tem muito aquela coisa de falar o tempo é dinheiro e querer aproveitar o tempo exclusivamente para a gente. Né? Ele está falando, servir com alegria na execução da vontade do Pai em qualquer região que permaneçamos. Porém, vem dizendo que muita gente diz que ama, mas quando tem qualquer de seus interesses feridos, ele de repente transforma aquele amor em ódio, ou então simplesmente despreza toda aquela situação e vai viver o seu próprio umbigo mesmo, a sua própria realidade. E isso acontece, né, a gente vê acontecer o tempo todo e a gente tem que aprender a fazer um juízo de valor se nós também não estamos caindo nesse erro. Ontem eu ouvi uma mensagem maravilhosa, né, do espírito Dr. Erma. Né, Dr. Erma falando o seguinte, né, numa mensagem que ele já deu há bastante tempo, mas ele falando assim que ninguém tem o direito de afastar uma determinada pessoa do trabalho que está fazendo. Porque o que acontece muitas das vezes é que a gente está na casa espírita, a gente chama uma determinada pessoa para cumprir uma determinada finalidade. Aquela pessoa está ali trabalhando, mas não está trabalhando da maneira que a gente achava que seria o justo. Aí a recomendação do Dr. Erma, primeira coisa, antes de afastar, você não vai afastar a pessoa não. Primeira coisa, você vai ficar do lado dela e vai procurar dar toda a ajuda que você puder para que ela desempenhe a tarefa da melhor maneira. Se mesmo assim, depois de algum tempo, né, você observar que não teve melhora, você vai sutilmente convidar aquela pessoa a desempenhar uma outra função, mas não afastar de jeito nenhum, simplesmente porque não está de acordo com a sua vontade ou ofendeu o seu capricho. A gente tem que começar a ter essa visão mais do alto, né? A gente tem que começar a pensar que, de repente, se você afastar uma determinada pessoa, você pode estar tirando a oportunidade que ela estava se agarrando nessa encarnação de estar buscando um caminho diferente do que foi em todas as encarnações anteriores. Então a gente começa a pensar no amor dessa maneira, né? No amor que vai se calar para evitar contendas, mas vai continuar ajudando através de preces, através de atitudes que não sejam tão estejam tão em evidência, mas o amor nada espera, tudo suporta, tudo, como diz Paulo de Tarso na primeira carta aos Coríntios, né? E não se inveja, não se envaidece. Então o que acontece? A gente tem que começar a entender, né, definitivamente o que significa essa razão, porque quando alguns espíritos, são vários os espíritos que fazem isso, eles dizem pra gente, ó, o objetivo da gente estar encarnado é porque está todo mundo buscando o aprendizado do amor. Aí você fala isso, mas é uma coisa tão simples, mas significa que a gente não conseguiu ainda. Então não é tão simples assim. Eu me lembro do Divaldo Pereira Franco uma vez falando que ele estava em casa e de repente a Joana de Ângeles, espírito, apareceu para ele, nós vamos começar a escrever mais um livro. Ele falou, legal, qual é o tema? O amor. Aí ele falou para a Joana de Ângeles, mas de novo o amor? Todos os livros que a gente escreveu foram sobre o amor. Aí a Joana de Ângeles falou assim, nós só estamos começando, nós nem aquecemos ainda. Ele já tinha escrito 200 livros praticamente, né? E muitos livros através da Joana de Ângeles falando do amor. Então tem muita coisa para a gente aprender ainda, né, gente? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que a gente possa estar aproveitando esses momentos com o Emmanuel.